Ribeirão Preto fechou novembro com resultado positivo na geração de empregos, segundo os dados do CAGED. Os números mostram a capacidade do município de reagir à crise, mas ainda depende de ações do governo para continuar avançando. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia, mostram que em Ribeirão Preto foram criados 3.143 postos de trabalho com carteira assinada em novembro. As contratações apresentam um crescimento de 20,5% em relação a outubro, quando o saldo registrado foi de 2.607 novas vagas. O mês de novembro ele apresentou o melhor desempenho nos últimos 5 meses, que veio essa recuperação do número de vagas, de empregos formais na cidade. Então ele representa que a economia local está muito próximo do pré-pandemia. Então isso é um sinal positivo para a economia, para os comerciantes e para o setor de serviços, que foram os mais afetados em termos de geração de emprego e são os que estão mais recuperando agora nesse momento. Apesar do resultado positivo de novembro, o acumulado do ano segue no vermelho. Desde janeiro, a cidade soma 525 vagas de emprego a menos. Os números, segundo especialistas, refletem o impacto dos fechamentos com a quarentena. Na visão dos empresários, o cenário é otimista, tanto por essa retomada da economia, trazida agora pelos números da geração de emprego, também como pesquisas realizadas. O Sebrae Nacional fez uma pesquisa que demonstrou que de 6 a cada 10 empresários têm a pretensão de fazer novos investimentos e 35% dos empresários entrevistados têm a pretensão de fazer novas contratações, ou seja, o cenário é otimista, eles enxergam um horizonte um pouco mais claro para o futuro. Apesar de otimistas, as previsões econômicas estão cheias de condicionantes. Um deles é a incerteza sobre novas restrições impostas pelo governo, como um lockdown. A classificação do Plano São Paulo deve ser anunciada em 7 de janeiro. A cidade até agora não mostra nenhum sinal de levar esses indicadores para obrigar que Ribeirão Preto entre novamente na fase vermelha. Se fosse analisar os dados de hoje, nós estamos na fase verde. E só não estamos na fase verde de fato porque o governo do estado não fez as mudanças de fase que haviam sido anunciadas na linha do tempo. E isso deverá ser feito no próximo dia 7 de janeiro. E eu acredito que na distância dessas 2 semanas, até menos do que isso, 10 dias entre hoje e o dia 7 de janeiro, eu não vejo nenhum comportamento que coloque Ribeirão Preto na fase vermelha em 10 dias. O prefeito ainda destaca que o ritmo do avanço da economia deve ser ditado pela vacina contra a Covid-19. Quanto mais rápido chegar a vacina, a gente protege quem precisa ser protegido prioritariamente e vai tentando voltar à normalidade. Mas até lá é usar máscara, lavar as mãos, álcool gel, distanciamento social e respeitar ao máximo a questão da gravidade da doença, que já se mostrou muito poderosa do ponto de vista de ter levado milhares e milhares de vidas de brasileiros e de gente no mundo todo. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, a Thaís Mantoani traz mais informações para a gente. Thaís? André, como a gente viu na reportagem, as vagas foram principalmente para o setor de serviços e comércio. Eu converso agora com o economista Zé Rita Moreira. O saldo positivo foi de mais de 3.100 vagas aqui em Ribeirão Preto. Esse número chega a impressionar? Boa tarde. Boa tarde, Thaís, André. Eu entendo que não, porque como eu havia adiantado numa oportunidade anterior, Ribeirão perdeu 8.000 vagas durante a pandemia e já recuperou aí praticamente 7.500 vagas, restando 552 para zerar a perda. E nós devemos agora no mês de dezembro zerar essa perda. Importante dizer que boa parte desses empregos são em serviços e comércio também. E no comércio, os empresários dizem que não tem ideia de ser temporários. Boa parte dos temporários devem ser permanentes. Então depende muito dos funcionários fazer o seu papel e a economia também reagindo como nós estamos vendo. Nós podemos ter uma grande surpresa no início do ano sobre geração de empregos aí. É uma onda de crescimento, é positivo. Qual que é o impacto disso para a cidade? Muito bom, até porque muita gente que até então ficava refém do auxílio emergencial e não buscava uma oportunidade de emprego, agora com o final do auxílio vai buscar emprego e o emprego existe. Nós estamos vendo aí a geração de empregos se fortalecendo
E as pessoas tendo renda, elas vão consumir na cidade, então elas vão provocar um efeito positivo na economia, elas vão girar esse dinheiro, então o comércio precisa ter mais gente, mais produtos, os empresários investir um pouco mais, então toda a cadeia ganha com isso, com essa repercussão que nós estamos tendo, voltando a lembrar que nós temos os juros baixos, nós hoje batemos o recorde histórico da Bovespa, né? Hoje exatamente 119 mil pontos, nunca chegamos nesse nível, em pleno momento de pandemia, quer dizer, isso é uma coisa positiva, ou seja, a economia vai muito bem, desde que a política não se intrometa, ela vai muito bem. E a crise dá sinais de que está diminuindo. Qual que deve ser a preocupação do empresário agora? Empreender, Thaís, é correr risco, então eu entendo que ele precisa sim assumir alguns riscos, voltar a investir, como já vinha fazendo, até apostando numa retomada aí mais forte durante esse início de ano, porque ele deve acontecer. A vacina, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde chega aí no primeiro semestre, para que todos estejamos vacinados, e aí sim não tem mais impedimento de crescimento. Nós somos um potencial absurdo de geração de negócios, somos recordes aí em exportações, principalmente no agronegócio. A área médica em Ribeirão vai muito bem, a área de tecnologia vai muito bem. Enfim, então, só vejo coisas positivas aí. Cabe àqueles que buscam emprego ainda que não conseguiram, que eles buscam especialização, vão treinar, vão fazer um curso, vão fazer a diferença para poder absorver essas oportunidades de emprego que vão gerar. E apesar de otimista, o cenário para 2021 ainda é incerto. Se os novos fechamentos forem decretados, como a gente viu na reportagem, uma possibilidade de lockdown, os prejuízos ainda serão maiores do que no início da quarentena? Thaís, eu entendo que tem que haver um equilíbrio entre saúde e economia, tá? Então, se a gente priorizar uma coisa em detrimento da outra, vai haver um desequilíbrio. Tá? Quando a gente só olha o aspecto de saúde e busca lockdown para poder preservar supostamente vidas aí, eu acho que em todos os cuidados é possível sim você relaxar um pouco nesse tipo de coisa e permitir que a economia faça o seu papel como vem fazendo. O que não pode é criar um distanciamento e haver uma disputa política entre uma coisa e outra, que todos vão perder com isso. Então, eu acho que apesar dessa preocupação com saúde ser importante, essa sinalização da vacina vai muito bem. E no início do ano é esperar, né? Porque dizem que em janeiro podemos ter uma explosão de novos casos em função das festas de final de ano, tá? O que pode provocar até voltar a faixa vermelha, a zona vermelha e possível lockdown. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que nós temos que cada um fazer o seu papel em benefício da cidade. E é de responsabilidade da administração pública gerenciar esse período, buscar alternativas para não frear essa recuperação econômica? O que depende da administração? Perfeito. A administração ela tem que ser a facilitadora da economia, ela tem que criar condições para que a economia se desenvolva, gere negócios, gere renda e gere impostos, necessariamente, nessa cadeia. Então, ela vai permitir que isso aconteça na medida em que ela não interferir tanto no aspecto econômico ou não permitir que a questão da saúde interfira, como nós estamos vendo aí. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio e se houver uma harmonia entre esses dois segmentos aí, nós vamos poder comemorar em 2021. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Combinado, Thaís Mantuani. Até já.